Olá, tudo bem com vocês? Olha, eu gostaria de falar um assunto hoje, um tema que está muito em pauta agora, no momento, as pessoas estão preocupadas, está todo mundo assim meio empolvorosa, muita gente falando nisso, muitas pessoas debatendo o assunto, porque leis estão sendo analisadas para serem aprovadas e dizem respeito ao que nós podemos ou não falar. E dentro disso está o contexto bíblico, né? Nós, como cristãos, nós pregamos a palavra de Deus e nós queremos e temos o direito de ter liberdade de falar da palavra de Deus. Então eu gostaria de pincelar um pouco sobre este assunto, mas eu quero ficar não dentro do contexto do que está sendo tratado aí, mas um pouco assim da Bíblia, da história e verdadeiramente da autoridade da palavra. Será que ela é destrutível? Será que as pessoas podem impedir que a palavra de Deus continue sendo falada? Vamos ver alguma coisinha, assim, coisas que já passamos na história e conhecemos, aprendemos. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui com vocês. Antes de eu começar, eu queria pedir se você puder nos apoiar neste canal. Eu estou lutando para continuar, eu estou lutando para que esses vídeos que eu faço tenham relevância para as pessoas que ouvem. E eu espero que ele tenha relevância para você que está ouvindo aqui agora, tá bom? E eu espero em nome de Jesus que Deus abençoe sua vida. Eu oro por você, eu oro por todas as pessoas que ouvem esse canal, que são membros desse canal. Deus abençoe. Bom, eu queria falar baseado em Marcos, no capítulo 13. Vou falar do capítulo 13 a partir do 28, que fala, né, sobre a parábola da figueira e exortação à vigilância. Este capítulo de Marcos, ele é paralelo com o capítulo de Mateus 24, né, onde Jesus ele fala com os discípulos o sermão escatológico. Marcos também vai dar o seu relato também das palavras de Jesus, e então ele é paralelo, ok? Então eu quero começar no versículo 29, que diz assim, uma parte dele diz assim: quando virdes acontecer todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Os discípulos, naquele contexto que eles estavam ali com Jesus, e Jesus falando sobre as coisas que haveriam de acontecer no futuro, e os discípulos, né, perguntam para ele quando vão acontecer todas essas coisas. E então chega esse momento que ele fala, né? Aí tem muita fala de Jesus, e ele fala: quando virdes acontecer todas essas coisas que ele já tinha relatado, sabei que está próximo às portas. Ele está falando, logicamente, da sua vinda, né? Da sua volta no futuro. No versículo 31, ele diz assim: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. E eu quero parar exatamente nesta palavra de Jesus, que ele está falando a respeito da sua própria palavra. E o que está sendo debatido hoje e o que está preocupando as pessoas é exatamente essa questão da palavra. É exatamente essa questão de que, mais uma vez, na história da humanidade, está se havendo um movimento para se impedir que a palavra de Deus seja falada, pregada, exposta com liberdade e como ela é. Só que nós vamos observar
que este movimento de tentar impedir, descredibilizar a palavra de Deus, ela não é uma coisa recente, não é, a gente está vendo agora nos nossos dias, da maneira como nós estamos vendo, mas nós sabemos que o inimigo de Deus, que é o diabo, ele já tenta descredibilizar as coisas de Deus, a própria palavra de Deus desde o Éden. Quando nem existia ainda escrituras, o diabo já começou a investir para dizer que Deus não disse o que disse, né? Quando ele chegou para Eva e ele disse, foi assim que Deus disse, ele já chegou de uma maneira sorrateira, de uma maneira com meias verdades e deturpando aquilo que Deus havia falado para Eva. Então já foi uma manobra, o diabo já tentando impedir a verdade de Deus para que ela fosse cumprida. E só que ainda não existia Bíblia, não existia palavra, porque a Bíblia ela é a revelação de Deus ao homem, é onde Deus se auto-revela e é a maneira que Deus encontrou para falar com as pessoas, né? E teve todo um processo que não dá para a gente falar aqui neste vídeo, mas Deus então foi usando homens, foi usando em períodos diferentes, homens, vários escritores, e ele foi se auto-revelando através da palavra. E é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, é aquilo que Deus usa para se comunicar com a sua criatura, é a maneira como ele se revela e ele se faz conhecido. E nós sabemos que durante a história da humanidade, sempre houve, em todos os períodos da história, em vários momentos, sempre houveram tentativas de destruir esta palavra. Então, como eu falei lá no Éden, houve isso. Depois a escritura veio de uma forma, assim, que chegou até nós como escritura, né? Como palavra, né? Através já dos primeiros escritos que foram Moisés, que escreveu, não é? Deus relatou para ele de Gênesis, né? Os 5 primeiros livros, que é chamado de Pentateuco, e depois, através dos profetas, através de escritores, e depois a igreja, onde Deus também, pelo Espírito Santo, foi revelando sua palavra e sua vontade para os homens, para nós. E é lógico, a palavra de Deus é aquilo que nós temos como regra de fé, como base, como luz para a nossa vida. É a palavra. E ela nos conduz, nos dirige, ela ilumina o nosso caminho, como ela própria diz, que ela é lâmpada para os nossos pés. E desta forma, então, é claro que o inimigo, ele não quer que esta palavra fique ali em evidência. E nós vemos através da história muita coisa, não dá para a gente falar tudo aqui, mas nós sabemos que a partir da era da igreja, era cristã, dos primeiros séculos, a igreja se formando e já outro levante, né, para que esta palavra ela não se perpetuasse, não se propagasse. Nós vemos pela história imperadores que decretaram que as cópias existentes da Bíblia fossem destruídas, né? E quando eles não conseguiam destruir totalmente a Bíblia, o que eles faziam? Então, eles destruíam as pessoas que propagavam a Bíblia, né? Então, eles
faziam com que essas pessoas fossem mortas. E nós vemos então muitos relatos na história, né? Na era medieval, Bíblias sendo queimadas, cristãos sendo queimados, perseguidos, mortos, né? Por causa da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, né? Mas aí houve um momento que o Constantino lá reconheceu que a Bíblia era um livro sagrado, enfim, mas continuou ali o processo de tentativa de destruição, porque mesmo a Bíblia sendo reconhecida como um livro sagrado, entrou-se um outro movimento na história que, vamos dizer assim, a Igreja Católica, né, que tomou posse, então, dessa questão das Escrituras Sagradas e controlaram ali, né, a posse pelo feudalismo, ali, a posse das Escrituras, impedindo que as pessoas tivessem acesso. Então, eles não deixavam que as pessoas tivessem conhecimento, né, do que estava na Bíblia. Muitos não eram analfabetos. E aí, então, houve as pessoas que fizeram os movimentos de reforma, aqueles que quiseram, né, traduzir as Bíblias, a Bíblia para a língua deles. Enfim, é muita coisa, muita história, mas muitas pessoas também morreram por causa disso, foram julgadas hereges, porque queriam expor, trazer o conhecimento da Escritura para as pessoas, e essas pessoas perderam as suas vidas. Alguns morreram até queimados por causa disto, né? E nós vemos então, depois vieram os reformadores que contestaram, venceram essa etapa, e aí o diabo não conseguiu os seus intentos, então ele vai, a partir que vem vindo outros movimentos, né? Outras épocas, outros costumes, ele vai então, vamos dizer assim, adaptando os seus métodos conforme a época, para descredibilizar, para impedir, né? Então, olha, que interessante. Voltaire, que é uma pessoa da época de 1778, ele era da época iluminista, né? Ele era um iluminista francês. Ele tentou destruir a Bíblia e declarou, né? Ele falou que em 100 anos a Bíblia não existiria mais e que a Bíblia seria substituída pelos seus livros, pelos seus conceitos. Mas, mais uma vez, o intento de se destruir a Bíblia caiu por terra, porque exatamente 100 anos depois, como ele achou que não existiria mais a Bíblia, a própria, vamos dizer assim, imprensa dele, né, que ele tinha uma imprensa, foi usada para a impressão de Bíblias. Ele já não existia mais, mas caiu por terra a sua profecia falsa, né? Então nós vemos na história que tentativas de se queimar, quando queimava as Bíblias não adiantava, queimava seres humanos e perseguia, tentaram impedir o acesso das pessoas, né? Nada disso destruiu a palavra de Deus, nem impediu que ela chegasse até nós. Nós sabemos que a Bíblia é o maior best-seller do mundo. Ela é o livro mais editado no mundo. E o que acontece hoje?
É lógico que hoje não vai mais ter essas radicalismos de fazer atrocidades, vamos dizer assim. Tem termos que eu nem posso usar muito no vídeo, para não ter problema no vídeo, não é verdade? Mas nós vemos o que? Então, agora a ação é para incutir na mente das pessoas inverdades, mentiras. E hoje nós estamos vivendo o que é chamado no mundo pós-moderno. Então, eu falei da época medieval, das trevas, veio depois o iluminismo, né, que as pessoas então trouxeram a filosofia e tal, né? E hoje, depois teve a era moderna e hoje nós estamos vivendo na era pós-moderna. E o que é a era pós-moderna? A era pós-moderna é onde é propagado, ensinado que nada é absoluto. Ou seja, você vê hoje as pessoas, ninguém concorda com ninguém, né? Todo mundo quer ter razão e todo mundo acha que o outro não tem razão. Você não pode ter opinião, né? E todo mundo quer ter opinião, mas ninguém quer respeitar a sua opinião. As pessoas se combatem umas às outras, mas você vê sempre pendendo um movimento para se firmar as coisas contrárias à palavra de Deus, para que se fixe coisas que contradizem o que Deus diz. Porque nós estamos numa época que as pessoas já houve, né, aquela busca de liberdade, e hoje as pessoas então querem dizer que a verdade é mentira e querem incutir na mente das pessoas que mentiras são verdades. E eu queria então fixar aqui, Jesus, a Bíblia inteira ela se revela. E eu poderia trazer aqui centenas de versículos que falem que a própria Bíblia fala sobre ela, sobre a própria palavra. Mas Jesus ele está falando, passará céus e terra, mas as minhas palavras não passarão, não vão passar. Por mais tentativas que sejam feitas para que a palavra de Deus não seja pregada, como hoje estão sendo feitas, inclusive se discutindo leis com outros nomes, é claro, mas está embutido ali implícito, né? Coisas que talvez possam impedir a gente de falar certos assuntos que hoje são assuntos delicados, sensíveis, né? De conduta das pessoas, de escolhas, e que a Bíblia combate. Então, o que acontece? É uma maneira que agora, neste mundo pós-moderno, nesta época onde as pessoas estão vivendo como estão vivendo, então agora a maneira que o inimigo encontra é trabalhar na mente das pessoas, trabalhar para tirar, impedir, não queimando livros, não queimando seres, né, vivos, como diz, não vou falar a palavra aqui, mas tentando impedir o raciocínio, embotando as mentes, embotando os pensamentos, colocando nos pensamentos mentiras, inverdades, colocando escamas nos olhos, endurecendo os corações para as coisas de Deus. A palavra de Deus lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 24 e 25, diz assim: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Ou seja,
né? Ele está falando toda a carne, quem? Nós, toda pessoa, todo ser humano. É como uma planta. Ela cresce, ela fica bonita, ela dá flor, mas passou o tempo, ela se seca e ela vai embora, acaba. E ele diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. O Pedro, né, está falando esta palavra. Ou seja, os movimentos dos homens, os homens vão passar, os movimentos vão passar, as ideias vão passar, as heresias vão passar, não é? A idolatria vai passar, enfim, tudo vai passar, né? As filosofias vão passar. Hoje nós vemos tudo tão assim forte, tão difícil, e a gente fala assim: meu Deus, parece que tudo isso vai nos engolir, parece que tudo isso vai tomar conta de nós, vai nos destruir, parece que nós não vamos ter mais força para nada, parece que nós vamos ser vencidos com as coisas. Mas aqui a palavra está dizendo: o ser humano vai passar, as épocas vão passar. Marcos relata o que foi relatado em Mateus, que são palavras de Jesus: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão passar. Vai passar, vai chegar o tempo, como ele fala assim: quando virdes acontecer todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas, de acontecer tudo aquilo que Jesus está prevendo. Vai acontecer, vai passar tudo, eu vou passar, tudo vai passar, os movimentos vão passar, as leis, tudo vai passar, mas a palavra de Deus não passará. Vai acabar esta terra, tudo que nós vemos aqui, mas a palavra de Deus, ela permanece eterna. Vamos ver mais alguma coisa? Salmo 119, 89 e 90 diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmastes a terra e ela permanece firme. Porque aquilo que Deus faz, Ele sustenta. E Ele sustenta a sua palavra. E a Bíblia fala que Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. E Apocalipse 22, 18 a 20 diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Você já viu quantas pessoas hoje estão se levantando para dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado, que a Bíblia tem que ser reescrita, que a Bíblia tem que ser adaptada, que a Bíblia tem que ser modificada e blá 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 blá. E é interessante que nós ouvimos isso da boca de incrédulos, da boca de ímpios, e nós temos ouvido isso também da boca de pessoas que um dia pregaram esta palavra, da boca de pessoas que um dia verdadeiramente pareciam servos do Senhor e hoje são verdadeiros apóstatas, porque estão transformando, querendo dizer que a palavra de Deus não é a verdade, que ela precisa ser mudada. Quem muda
Quem poderia mudar qualquer coisa é Deus, mas Ele já fez, o livro já está escrito, já está fechado, acabou, não tem mais. Do começo ao fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o primeiro, eu sou o último. Já está o pacotinho fechado. Pronto, acabou. Não tem mais como reescrever, a história já está escrita e ninguém mais pode mudar. Nem o Senhor, porque Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As coisas do Senhor Ele não torna atrás, mas Ele vela, Ele cumpre e Ele é fiel. Não é nenhum homem, nenhum mortal, comedor de feijão, que vai determinar ou falar qualquer coisa a respeito da Bíblia, da palavra de Deus, das Escrituras, porque ela diz que ela é eterna no céu. Ela vem do céu e ela está, o Senhor a deu para nós, mas ela permanece lá no céu. Ninguém entra lá no céu, ninguém muda lá no céu, ninguém toca. Está escrito, ela veio do céu e ela vai permanecer. Eu espero que você esteja dizendo aí um amém. E eu vou encerrar este vídeo ficando ainda em Marcos, no capítulo 13, no versículo 35, que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou se pela manhã. Jesus está falando da sua vinda, de coisas que eram futuras para os discípulos, que são futuras para nós, mas que estão muito mais perto de nós do que estava dos discípulos. Eu espero que você tenha compreendido esta palavra e que ela possa edificar sua vida e que ela possa ser útil e que você compartilhe com alguém. Deus abençoe em nome de Jesus.